comecei a tocar choro com 13, 14 anos. Minha primeira vez que eu toquei em público foi choro, assim, quando eu estava começando a tocar. E tive a sorte de conhecer o Copinha, né, que foi um grande mestre que me passou muita coisa de perto, assim, né? Eu tinha contato com ele, assim, uma vez por semana, uma vez por mês, assim, acompanhei ele até o final da vida dele. E, além disso, eu ouvi muito também Pixinguinha, eu ouvi muito Jacó, os músicos de sopro, eu ouvi muito Zé Bodega, Paulo Moura, Cachimbinho. Então, quer dizer, acho que a minha música, o meu jeito de tocar, a base dele é desse sopro mesmo que vem do choro, sopro brasileiro. Eu estudava num colégio público e ali tinha aula de música e quem quisesse podia fazer aula de flauta doce. Eu comecei a tocar flauta doce.
Aí com 10 anos eu parei de ter aula no colégio, fui ter aula particular. Aí tive aula particular com o Carlos Malta, muito engraçado. Assim. O Carlos Malta virou um grande músico, né? E dava aula de flauta doce para mim quando eu tinha uns 10 anos, assim, antes de eu ter antes de eu tocar flauta transversa. E era bem em Caxias, era 3 vezes por semana, assim, era um barato. Assim. Aí eu comecei a tocar, minha musicalização foi por ali. E aí depois comecei a ouvir choro, mas minha família não é de músico. Eu sou o primeiro músico da família. Mas aí de vez em quando eu ouvia coisa na TV de choro, aí falava com a minha mãe, pô, quando tiver show me leva. Aí tinha uma temporada no Planetário da Gávea lá no Rio. Aí eu ouvi Altamiro, ouvi Abel Ferreira, ouvi Rossini Ferreira, ouvi, enfim, o Copinha, Joel Nascimento, Rafael Rabelo.
quando eu passei a tocar saxofone, eu vim a tocar em grupo orquestra de big band, grupos de baile, que aí você começa a tocar outros estilos, né? E eu, quer dizer, eu não tenho muito essa parada assim de, gosta de choro, então não gosta disso, gosta daquilo, então não gosta de samba, assim. Eu realmente, as músicas que eu toco, eu gosto muito do estilo, assim, eu ouço, mergulho nela, elas falam dentro da minha alma. Então, eu acho que eu fui misturando isso naturalmente. O jeito que eu toco é um pouco dessas influências desses mestres antigos aqui, do Pixinguinha, Benedito Lacerda, Altamiro Carrilho, Copinha. Acho que eu tenho um pouco disso e um pouco desses outros músicos contemporâneos, né? Nivaldo Ornelas, o John Coltrane. Acho importante o músico, quando vai fazer uma mistura, saber o que está misturando, né? Porque é importante para que o resultado saia. Às vezes você misturando duas coisas que talvez a princípio não tenham muito a ver, né? Mas se você conhecer bem as partes, você dá um jeitinho, você como artista, você pode dar um resultado legal. Então eu acho bacana essa música, assim, porque ela é uma música assim, bem castiça, assim, que eu tenho, essa valsa íntima. É uma música que remete a Pixinguinha, remete a Copinha. É um negócio que está dentro de mim também, eu tenho conhecimento da obra deles.
Eu adoro compor. Eu acho que a coisa que eu mais curto fazer é a composição. Depende um pouco da inspiração, né? Eu acredito nisso, realmente, assim. Tem um bocado de esforço, tem um pouco de técnica. Você, por exemplo, você compõe um choro, ele tem a forma do choro. Quer dizer, você compõe dentro de regras, né? Alguns estilos, né? Compor em cima de estilo é compor um pouco em cima de regras harmônicas, regras de quadratura, regras enfim, que compõem a estética daqueles estilos. Mas eu acho que tem um perfume, uma coisa que é inspiração. Tem uma coisa assim que um dia vem uma melodia, vem uma levada, vem um negócio assim, e aquilo lá é o que me faz fazer a música.
Eu gosto muito de tocar para dançar, mas eu procuro tocar bem para dançar. E aquela pessoa que esteja dançando, assim, se num segundo ela fala, pô, tá bonito esse som, tá bonito essa frase. É o jeito que a gente vai pegando eles, porque se o músico fica muito, eu acho, hoje em dia está tão distante, se você ficar nessa de tocar, tocar, tocar. O público às vezes não está esperando aquilo, você vai criando um distanciamento que daqui a pouco você já não tem mais atenção, você perde o link, né? Então essa história do Calango é engraçada. A música é uma música mais, talvez a música mais difícil que eu tenha composto, a música mais estranha, a música que mais pega.
Eu gostaria de mencionar os saxofonistas que não me deram aula, como é que se diz? Aquela aula que você paga e vai na casa, mas acabou que era o Idriss Baudrillard, né, o francês, o Nivaldo Ornelas, realmente me ajudou muito, me ajuda, a gente é muito amigo, a gente tem um trio chamado Os Três Tenores, eu, ele e o Marcelo Martins. Então eu diria que todos os saxofonistas que eu toquei, o Aurino, o Macaé, o Lelei, o Vitor Mota, esses caras todos, o Zé Carlos Bigorna, são músicos da minha geração, Newton Rodrigues, trompete, o Roberto Marques, são grandes músicos realmente que eu aprendi e aprendo ainda tocando com eles, né?
Pagode Jazz Sardinhas Clube. É um grupo com o Rodrigo Lessa, que é um parceiro meu de composição, de tocar. O Rodrigo, a gente resolveu fazer esse grupo, que é um grupo justamente para fazer essas misturas, né? Das coisas que a gente gostava e a gente não conseguia. Esse grupo é um grupo interessante, que tem trombone, assim, que o Roberto Marques toca jazz bem, toca gafieira super bem. Tem o Esguleba, que é um super percussionista, que domina realmente a parada de samba, né? O Xande Figueiredo, que toca bateria pra caramba, de tudo, jazz, samba também. O Edson Menezes, que é um baixista mais de funk. O Bernardo Bozizzi, que é um guitarrista de jazz mesmo, jazz e música pop, assim. E eu e o Rodrigo, que viemos do choro e fomos misturando as coisas pelo caminho. Então o pagode jazz é essa coisa meio... faz esse som inusitado de fazer as misturas. Realmente as misturas lá são picantes mesmo, muito mais do que as do meu trabalho, eu com o Eduardo Neves, esse trabalho que eu fiz da Gafieira de Bolso. O pagode jazz realmente é mistura pesada e é muito legal. A gente faz música árabe, faz funk, faz choro, obviamente, faz samba. Basicamente samba, choro e funk, tudo misturado, assim, mas o resultado é muito interessante, assim. A gente já está junto há 10 anos. Já fizemos viagem para o exterior, fomos para a França 2 vezes, ganhamos prêmio com o CD do Pagode Jazz, o segundo deu prêmio de melhor grupo instrumental.
Esse disco, A Gafieira de Bolso, foi gravado com o pessoal que eu vinha tocando já há 2 anos lá na Lapa, nas casas noturnas lá do Rio, que a gente tocava semanalmente. O trabalho amadureceu ali. É o Paulo Camanga na bateria, o Luiz Luchá, que toca comigo lá na banda do Zeca, toca contrabaixo, o Fernando Moraes de piano e o Bernardo Bozizzo, que toca comigo no Pagode Jazz tocando violão. E no sopro sou eu e o Rui Alvim. Aí o disco tem, como o disco é mais fácil de você fazer participação especial, então tem algumas faixas que tem uma pequena orquestra, tem percussão, o Jaguara gravou a percussão no disco, o Esgulhaba gravou também. Quer dizer, aí a gente vai chamando os amigos, mas o grupo originalmente parece um pouco com esse, que é um sexteto, né? Mas a formação dos instrumentos mesmo são diferentes, né? Não tem cavaco, não tem violão, tem piano e tem um clarinete ao invés do trompete. Mas eu tenho vindo muito a Brasília também tocar, e aqui tem o pessoal do choro, né? O Fernando, o Pedrinho, então a gente sempre toca junto. As músicas se prestam a essa linguagem também mais assim de samba, mais de cavaco e violão, menos jazzística, né? O repertório é praticamente o mesmo, mas a roupa é outra.